O Último Jantar. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Quem poderia imaginar que o hábito de cultivar cogumelos, e com eles preparar as mais saborosas sopas, pudesse custar o desencarne de Lia? Agora, do outro lado da vida, ela está aflita e quer encontrar o assassino que planejou tudo. Mary, uma escritora de suspense em sua passagem pela vida terrena, recebe permissão para auxiliar Lia a desvendar o crime do qual foi vítima. Nessa busca, intrigantes revelações vão surpreender o leitor. Assim como O Último Jantar, o mistério está servido. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios para ajudar no crescimento e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Capítulo 1. Mary. Mary, quando encarnada, foi uma escritora de entretenimento, sempre gostou de literatura, amava imaginar histórias e colocá-las no papel. E, quando se ama o que se faz, realiza-se bem feito. O período encarnado acabou, seu corpo físico morreu e a mudança de plano a perturbou. O que encontrou na espiritualidade era muito diferente do que pensava. Ela foi, após o sepultamento do seu envoltório carnal, levada a um posto de socorro, porém não quis ficar e voltou ao seu antigo lar. O sofrimento a fez querer o auxílio dos bons espíritos e foi novamente ajudada. Aceitando então a mudança de plano, adaptou-se à nova maneira de viver. Ativa, quis ser útil, aprendeu e passou a servir, foi trabalhar num posto de socorro. Uma tarefa especial despertou sua vontade de trabalhar com a literatura e pediu então para estudar sobre o assunto e foi estagiar na colônia Casa do Escritor. Ela estava amando estar ali, achou a colônia linda, tudo era simples e prático. Gostava de maneira especial do vasto jardim bem cuidado, onde a maioria de seus moradores, professores e estudantes, gostava de ficar conversando, trocando informações entre os canteiros floridos e os bancos confortáveis. Fez novos amigos, e todos ali tinham o mesmo objetivo: ser útil, fazer algo de bom na tarefa de instruir pessoas por meio de escritos, palestras e filmes. Surpreenderam-se com a maneira simples e sábia com que os orientadores da casa ensinavam, e os novos conhecimentos a fascinavam. Mary estava sempre dizendo: como podemos ajudar, esclarecer com a boa literatura? Não usei bem meu talento, sinto por isso. Alegro-me por saber que terei outras oportunidades e, para aproveitá-las melhor, quero aprender e me preparar. E, como não devemos ficar remoendo o passado, mas sim aproveitar bem o presente, Mary resolveu estudar bastante, aprender, para ser útil da melhor maneira possível. Não queria adiar o que tinha de fazer para o futuro, compreendera que o que importa é o presente, é fazer, realizar no momento atual. A literatura era o assunto preferido da colônia de estudos e também de Mary, que estava sempre conversando, principalmente com pessoas que, quando encarnadas, dedicaram-se a instruir, educar e ensinar pela escrita. Mary amava assistir a palestras, comparecia a todas que eram realizadas na colônia e almejava um dia poder ensinar daquele modo. Em uma tarde, ela se dirigiu a um dos salões para ouvir um orador que há algum tempo estava no plano espiritual e, em sua opinião, tratava-se de um exímio palestrante. A sala de palestra era grande, tinha poltronas confortáveis de cor bege claro e somente alguns quadros nas paredes. Na frente havia uma pequena mesa enfeitada com flores cor-de-rosa. A colônia recebe muitos convidados para essas palestras de espíritos que trabalham em outras casas e até em outros países. Recebe também alguns encarnados, que deixam o corpo físico adormecido e vão acompanhados de seus espíritos protetores. Após uma rápida oração, o orador falou sobre as parábolas de Jesus. As parábolas têm dois sentidos, o material e o espiritual. O material é de fácil entendimento, são os fatos do dia a dia das pessoas, da natureza. Mas, o espiritual depende da evolução, da capacidade de assimilação de cada indivíduo. Por isso é que vemos até hoje pessoas darem explicações para esses ensinamentos de formas tão diversas, interpretando-os conforme o entendimento que possuem.
Nós mesmos já os interpretamos de muitos modos e certamente o faremos futuramente de outras formas. As parábolas nos convidam a uma profunda meditação. Devemos senti-las e vivê-las para compreendermos os ensinamentos contidos nessas preciosidades. Depois de uma ligeira pausa, o orador falou dos ensinamentos de Jesus, o amigo importuno e o juiz iníquo. Ao meditar sobre essas duas parábolas, compreendemos que Jesus insistiu em que devemos orar sempre, que jamais, em nenhuma circunstância, devemos deixar de fazer com sinceridade nossas preces. Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vô-lo dará. E, orai não vos deixei de orar. Podemos achar no Evangelho vários textos incentivando-nos a não perder a esperança e a fazer o que nos cabe para receber o que almejamos. E nessas duas parábolas os pedintes chegam a ser impertinentes, insistem, continuou o orador, Deus não deve se sentir importunado com nossos pedidos importunos nem nos atende para ficar livre. E, se Ele sabe do que necessitamos até antes de pedirmos, por que a necessidade de fazê-lo? A finalidade do pedido, da oração, é nos levar a crer em nós mesmos, é nos fazer agir de forma que Deus possa nos atender. Quando pedimos e nos preparamos para receber, nos tornamos receptivos a esse recebimento. Por isso Jesus recomendou: busque, bata, faça sua parte, prepare-se para receber. Torne-se receptivo. Todos nós temos capacidade para receber. Muitos imprudentes obstruem esse recipiente, outros o alongam. E o pedir, orar, buscar etc., alongam essa capacidade de receber o dom do doador divino. E recebe-se de acordo com a capacidade que se tem para receber. Quem for a uma fonte de água pura e cristalina com um dedal irá trazer um dedal com água. Quem for com um copo trará um copo com água. Assim acontece com quem leva um balde ou um recipiente maior. E o importante é quem vai buscar, caminha para chegar lá, bate, pede e recebe, faz sua parte. E para chegar à fonte ele deve ter trabalhado e estudado a melhor forma para ir, lá bateu, insistiu em pedir etc. Não ficou parado esperando, e com tudo o que fez o pedinte, tornou-se receptivo. Pedir para alguém fazer o que nos compete é receber a água que a pessoa foi buscar na fonte. Jesus, porém, recomendou que fizessem, nós mesmos, o que nos compete, busquemos, criemos um ambiente de receptividade com nosso esforço. Mary escutava atenta. De repente sentiu que alguém em algum lugar falava dela, e não era algo bom. Ficou inquieta e ouviu. Maldita escritora! Olhou um tanto assustada à sua volta. Ficou aliviada, pois ninguém escutara. Entendeu que a voz estava se referindo a ela, portanto apenas ela a sentira, ouvira ou recebera por sintonia. Tentou prestar atenção no fabuloso orador do qual era fã. Admirava-o por ele ter voltado ao plano espiritual com seu objetivo cumprido e por ter feito o que planejara. O orador logo terminou a palestra com uma linda oração e as pessoas foram se retirando maravilhadas pelo que ouviram. Era de madrugada. Palestras com convidados encarnados são realizadas em horários em que normalmente o corpo físico dorme. Mary saiu do salão e foi para o jardim. Preferiu ficar sozinha olhando o firmamento. Ficou pensando na palestra que ouvira, memorizando-a, e concluiu que temos sempre de fazer o que nos compete, ser autossuficientes, aproveitar as oportunidades de aprender, praticar o bem para um dia sermos bons. Logo o sol despontou no horizonte e a nossa aprendiz se encantou com a beleza do astro-rei. Meditou e concluiu que do sol podemos tirar um grande exemplo. Silencioso, ele dá luz e calor a todos igualmente. Faz simplesmente o que tem de ser feito, existe, é útil. E por que não sermos assim, fazermos por amor a todos e sem alarde, sermos uma fonte de luz e calor, pensou ela. No período da manhã, ela tinha aulas e foi assistir a elas. Nessa colônia de estudos, havia muitas salas e elas eram bem confortáveis. Sua turma tinha 28 estudantes e todos com vontade de aprender tornaram-se bons amigos. A maioria das aulas era nesse período, o que fazia a colônia ser agitada nesse horário, professores e estudantes tinham muito que fazer.
Quando terminaram as aulas, ela dirigiu-se à biblioteca da colônia, um lugar muito frequentado pelos moradores e visitantes. Espaçosa, ela tinha muitas estantes repletas de livro. Um local maravilhoso para os amantes da literatura. Mary cumprimentou Cecília, que estagiava na biblioteca, e foi para uma das estantes pegar um livro para fazer uma consulta. Maldita! 1000 vezes maldita! Sentiu novamente as palavras na sua mente, bem como a raiva de quem as dizia. Mary sentiu tontura, agachou-se num canto, colocou as mãos na cabeça e pronunciou: Não, não sou maldita, pare com isso. Mary, acalme-se, por favor. O que você tem? Perguntou Cecília, erguendo-a do chão. Não sei, Cecília, respondeu Mary com dificuldade. Alguém me amaldiçoou e senti tudo rodar. Cecília chamou telepaticamente o orientador da colônia, que era responsável pelos estudantes da casa, e ajudou Mary a sentar-se numa poltrona. Logo Carlos Augusto entrou na biblioteca e dirigiu-se a elas, indagando. O que aconteceu? Mary sentiu alguém amaldiçoá-la e teve um ligeiro mal-estar, respondeu Cecília. Desculpem-me, falou Mary, não queria causar nenhum transtorno. Não sei o que aconteceu. Nunca pensei que estando aqui, na colônia, pudesse sentir alguém, que não sei quem é nem onde está, falar ou pensar em mim de maneira tão negativa. Não entendo o que está se passando. Carlos Augusto deu um passe em Mary e, quando ela melhorou, lhe falou. Mary, vamos até o meu gabinete 5 para conversarmos. Mary o acompanhou e sentou-se em frente a uma escrivaninha. Carlos Augusto acomodou-se ao seu lado, dirigindo-se a ela de forma carinhosa. Querida Mary, somos responsáveis pelo que fazemos. Se alguém se sentir prejudicado por um de nossos atos, mesmo que não o tenhamos feito com má intenção, podemos de alguma forma sentir pelo sofrimento ou dificuldade que causamos. E, se pudermos, devemos ajudar quem se sente prejudicado direta ou indiretamente pelo que fizemos. Você, minha amiga, quando encarnada, foi autora de muitos livros. Por intermédio deles, você não fez o mal, não teve em momento algum intenção de prejudicar ninguém. Mas, se alguém se sentiu prejudicado e a amaldiçoa, e como estamos de certa forma ligados aos nossos atos, sejam eles bons, ruins ou neutros, você sente e ouve. O que faço agora? Fico indiferente a essas palavras? Perguntou Mary. Você não sabe mesmo o que fazer? Indagou Carlos Augusto, olhando-a carinhosamente. Devo ir ver o que se passa. Mas e meus estudos? Estou amando muito tudo aqui. Alegro-me em conviver com outros autores, participar desse aprendizado que tanto está me esclarecendo, falou Mary suspirando. Se não for, não ficará sabendo o que acontece, opinou o orientador. Que tristeza! Terei de deixar esta casa, disse Mary, suspirando. Mary, disse Carlos Augusto, calmamente, lembre-se de que Jesus recomendou que fizéssemos primeiro a reconciliação com o nosso próximo para depois fazermos nossa oferta ao altar. No seu caso, faça esse ser lhe querer bem, resolva esse caso, para depois fazer outras tarefas. Você não conhece essa pessoa, talvez nem ela a você, mas, pelos seus livros ou por algum outro motivo, ela a amaldiçoa. Será que você terá condições de continuar estudando ao deixar que essa pessoa se sinta assim? Deve procurá-la e auxiliá-la para que não a maldiga mais. Como vou achá-la? Saberei ajudá-la? Irei sozinha? Indagou Mary. Para encontrá-la, é só seguir a voz, pensar na pessoa e ir ao seu encontro. Saberá auxiliá-la. Você é inteligente e capaz. E deve ir só, respondeu o orientador. Fiz a ação sozinha, não é? Indagou Mary. Carlos Augusto sorriu e respondeu. Quando resolvemos problemas, sejam nossos ou de outros, aprendemos muito. Você irá sozinha, mas estaremos aqui para orientá-la. Pode contar comigo. Vá, Mary, resolva, auxiliando quem, em aflição, está dizendo essas palavras. Só eu escutei porque a pessoa se referiu a mim, não é? Sim, nossos atos e ações a nós pertencem, e você se sente responsável pelos livros que escreveu. Se estivesse no umbral 7, eu me sentiria pior.
Perguntou Mary. Bênção e maldição com fundamento, respondeu Carlos Augusto, são sentidas em qualquer lugar. No seu caso, não tem fundamento, não foi culpada e não deve sentir-se assim. Talvez, se estivesse encarnada ou desencarnada no umbral, por não ter feito as coisas com intenção de prejudicar, você não iria sofrer. Como você está bem, consciente de tudo o que fez, sentiu por entender que é responsável. Para esclarecer essa situação, eu a aconselho a ir até essa pessoa, verificar o que aconteceu e ajudá-la. Quando devo ir? Perguntou Mary com expressão aborrecida, sentindo como se estivesse sendo obrigada a fazê-lo. Mary, só a estou orientando. Você tem o livre-arbítrio, que é respeitado. Não está sendo obrigada a nada. Desculpe-me, disse Mary, de cabeça baixa, ao fazermos algo, não imaginamos quanto nos prendemos às nossas ações e que os seus reflexos nos acompanham. Você tem razão. Não conseguiria continuar aqui sabendo que alguém se sente prejudicado pelo que fiz, mesmo que eu tenha feito sem a intenção de causar danos. Devo ser grata pela oportunidade de poder procurá-lo e tentar mudar sua maneira de pensar a meu respeito, e certamente para isso tenho de ajudá-lo a resolver o que o aflige. Vou confiante, sabendo que posso contar com você. Ainda bem que meus livros não se espalharam muito, não foram tão publicados, porque, senão eu teria problemas maiores. Amiga, falou Carlos Augusto, tranquilamente, não os veja como problemas. Porém, se os vir assim, saiba que pode achar soluções para cada um. Você, Carlos Augusto, já sentiu alguém amaldiçoá-lo? Perguntou Mary. Sim, e ainda bem que ele não encontrou em mim erros ou motivos. Porque, Mary, para sentir ressonância, tem de haver a maldade feita. Mas, pode acontecer de uma ação bem feita ser mal interpretada e vista como uma maldade por alguém e por isso sermos amaldiçoados. Uma vez, quando estava encarnado, ajudei com conselhos e orientação uma pessoa obsedada e ela passaram a proceder corretamente, saindo da faixa vibracional do obsessor, porém este me amaldiçoou. Certamente, ele não me prejudicou, em primeiro lugar porque eu não estava na sintonia dele e depois porque quis o bem dele também e tentei ajudá-lo. Outra da qual me lembro foi quando já estava no plano espiritual. Socorri um desencarnado que estava no umbral como escravo e orientei-o, ele recebeu o socorro e se esforçou para se modificar e melhorar. Esse espírito era talentoso na literatura e estava sendo obrigado a motivar encarnados a escrever o que um grupo queria. Esses moradores da zona umbralina me amaldiçoaram. Também não encontraram ressonância, mas, mesmo assim, fui até eles, marquei uma entrevista e conversamos. Entenderam que tanto eles quanto eu trabalhava cada qual com um ideal. Desse encontro vieram comigo 2 deles, que resolveram mudar, para viver para o bem. O resto do grupo não me amaldiçoou mais. Muitos dos meus companheiros e eu, ao receber uma maldição, tentamos resolver a questão ajudando, esclarecendo. Embora isso não nos incomode, é um prazer fazer quem não gosta da gente nos querer bem. Carlos Augusto, se a maldição encontrar ressonância, como fica o indivíduo que a recebe? Perguntou Mary. Ao fazermos mal a alguém, respondeu o orientador, primeiramente o fazemos a nós mesmos. Quando estamos errados, vibramos de tal modo que recebemos as energias negativas. Expressar maldições é muito triste, porque quem amaldiçoa não perdoa e quem recebe sente bastante. Por outro lado, temos as bênçãos, que são energias benéficas, que tanto bem fazem para quem é grato como para quem recebe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa que, quando encarnada, fez muito bem. Uma vez um irmão dela lhe disse: "Irmãzinha, você coleciona, Deus lhe pague e obrigado." Ela sorriu. Um dia, minha mãe me contou que, em muitas situações difíceis, ela pedia a Deus e pensava nos agradecimentos que recebia. Esses fluidos a fortaleciam, e certamente alguns desses beneficiados intercediam por ela. E ela nunca ficou sem receber que pedia, usando da energia da gratidão. Pelo visto, meu tio tinha razão. Mamãe colecionava, Deus lhe pague e obrigado.
Quando seu corpo físico estava morrendo, foram centenas de amigos ajudá-la, lhe dar boas-vindas. Nesse dia, estávamos meus 2 irmãos, uma tia e eu ao seu lado. Mamãe sorriu e disse, Deus lhe pague. Obrigado. E tranquilamente partiu com seus inúmeros amigos para o plano espiritual. Ela me disse depois, quando nos encontramos no plano espiritual, que foi isso que escutou quando seu envoltório carnal morria, e ela repetiu. Mary, como seria bom se todos colecionassem essas 2 formas de agradecer e de receber bênçãos. Acho que vou começar a colecionar agradecimentos, como sua mãe, mas antes disso vou animada me entender com essa pessoa que não gosta de mim e que, com certeza, a transformarei em uma amiga. Mary, saia da colônia e vá para onde se encontra essa pessoa. Não se apresse em voltar, estará fazendo uma pausa nos seus estudos. Deverá sentir como se estivesse em férias escolares. Com certeza irá aprender muito, mesmo. Será que saberei auxiliá-la? Serei bem recebida? Quando queremos ajudar e solucionar um problema, devemos conhecer a pessoa e sua dificuldade. E você não precisará dizer quem é realmente. Fale que é uma amiga, é isso que deverá ser, uma amiga. Quando usamos da amizade, sempre encontramos um jeito de ajudar o outro. Lembro a você, Mary, que são muitos os postos de socorro espalhados pela terra e que certamente encontrará um perto de onde irá. Logo que possível, visite-o, identifique-se e conte a eles o que está fazendo. Peça ajuda se necessitar e receberá auxílio. Mary abraçou Carlos Augusto, agradeceu e saiu do gabinete. Foi para seu quarto e olhou seus pertences. Vou levar só o necessário, exclamou. Pegou uma mochila e colocou dentro uma lanterna e alguns livros. Talvez tenha tempo para lê-los. Voltou a se expressar. Foi para o jardim da colônia com a mochila e escutou novamente. Maldita! Seguiu a sintonia de quem se expressava. Volitou. Capítulo 2. O paiol. Mary foi para uma chácara, perto de uma cidade de porte médio. A casa era grande, tinha à frente um jardim, nos fundos à esquerda ficava um pomar, e à direita, um paiol, um galpão não muito grande onde eram guardados os cereais e os alimentos para os animais. Foi para lá que ela se dirigiu. O local estava quase vazio, alguns sacos de milho e ração estavam num canto, instrumentos de trabalho no campo, em outro, muita sacaria vazia e alguns móveis velhos. Mary observou tudo com curiosidade e encostou-se numa escada, fazendo um barulho que só podia ser ouvido por desencarnados, e foi isso que aconteceu. Quem está aí? É você, Zé Grilo? Perguntou uma voz feminina. Mary reconheceu a voz que a maldizia. Olhou para a direção de onde vinha o som e viu uma mulher saindo de trás de alguns sacos vazios, ajeitando a roupa. Ela aparentava ter desencarnado com 50 anos, era robusta e trajava um conjunto, calça comprida e blazer pretos, que estavam um pouco sujos. A desencarnada sentou-se num banquinho. Bastou Mary olhar para ela e querer que esta a visse para tornar-se visível. A senhora a viu e a observou com curiosidade. Bom dia, sou Mary. Estava passando e resolvi entrar. Posso? Depois que entra é que pede. Falou a senhora. É que julguei não ter ninguém, disse Mary. Está bem, entendo. Você achou que não tinha nenhum morto por aqui, não é isso? É, respondeu Mary. Você sabe que já morreu? Perguntou a senhora. Sei que meu corpo morreu e que continuo viva, respondeu Mary. Você disse que estava passando por esses lados. Não tem onde ficar? Não. Se quiser, pode permanecer aqui, desde que não me incomode. Mary, você se chama assim? Sou Liliana, mas pode me chamar de Lia, apresentou-se a senhora. Obrigada. Mary finalmente conseguiu falar, pois até aquele momento estava só respondendo com a cabeça. Liliana, ou seja, Lia, continuou olhando para Mary. Depois de tê-la examinado bem, ela falou. Você com esse conjunto de saia e casaco cinza parece ter saído do século passado. E essa blusinha branca enfeitada com renda que veste por baixo. Deve ser muito antiga. Mary se olhou, sempre gostara de sua roupa.
No plano espiritual, nas colônias, nos postos de socorro, ninguém repara nesses detalhes, e ela nunca pensara em se vestir de maneira diferente. Depois, se acostumar a ver na espiritualidade espíritos vestidos de muitas maneiras. Como Mary ficou quieta e se observando, Lia disse em tom mais gentil: Não se melindre, você deve ter sido enterrada com essa roupa. Só falta o chapeuzinho para ficar com o traje completo. Vou recomendar ao Zé Grilo para não rir de você. Afinal, não tem culpa de estar vestida assim, ainda bem que você tem sapatos. Eu fui enterrada sem eles e não consigo calçar nenhum. Vê, estou descalça. Mary passou as mãos pelos seus cabelos que estavam presos num coque e pensou que, quando encarnada, gostava de usar chapéus. Depois, olhou para os seus pés, estava calçada com seus sapatos cinza de salto médio. Observou Lia e viu que ela estava descalça. Ficaram alguns instantes em silêncio. Depois Lia falou: Você parece ser educada, espero que seja instruída e que possamos conversar. Estar morta é muito chato, os vivos não nos escutam. Eu só tenho falado com Zé Grilo, e ele não tem uma conversa interessante. Levantou-se do banquinho e começou a arrumar os cabelos. Queria prendê-los, mas não conseguia. Quer que eu a ajude? Sei fazer isso, falou Mary, prestativa. É mesmo, não consigo prendê-los por não ter grampos. Mary fingiu que tirava grampos dos seus cabelos, plasmou alguns, limpou os cabelos dela e os prendeu. Lia olhou-se num espelho que estava num dos móveis, gostando do resultado. Obrigada. Venha comigo a casa. Eles vão almoçar e quero ver a minha filha, que ficou de vir. Mary a seguiu e elas saíram do paiol. Andaram alguns metros e a socorrista viu um vulto, um desencarnado, que passou correndo. Lia explicou: Não se assuste, é o Zé Grilo, ele é anão. Quando era vivo, ele era anão, e continua sendo depois de morto. Lia, disse Mary, aprendi que estamos sempre vivos. Quando estamos vivendo num corpo físico, estamos encarnados, quando este morre, estamos desencarnados. Gostei, exclamou Lia, na carne, encarnados, e sem o corpo de osso, pele etc., com o prefixo negativo, desencarnados. Essas pessoas que a ensinaram isso devem ter razão, é coerente. Entendo as coisas com facilidade, tenho instrução, pois estudei. Chegaram à casa, que era toda rodeada por uma varanda. Que casa bonita! Exclamou Mary. Lia sorriu apontando com a mão para uma porta e falou: Aproveite que está aberta e entre. A casa era limpa, com bons móveis antigos e com muitos enfeites. Ao ver Mary se admirar, Lia explicou: A decoração foi modificada após a minha morte. Está diferente. A segunda esposa do meu marido, intrusa e invasora, modificou-a muito, enchendo de vasos, flores e enfeites. Venha por aqui. Chegando à sala de refeições, encontraram dois casais almoçando. Lia falou, indicando-os. Este é William, meu marido ou ex, porque o ingrato já se casou de novo. Esta é Aide, sua esposa. Esta moça linda é Giovanna, a Gina, minha filhinha, e este é Agenor, seu esposo. Mary observava tudo atentamente. William estava bem vestido, elegante, aparentava ter 40 anos. Aide era morena, alta, magra, tinha cabelos compridos bem cuidados e devia ter 35 anos. Agenor, o genro, era moreno e tinha cabelos e bigodes pretos, era um homem muito bonito. A filha, Gina, era robusta e tinha cabelos castanhos como os olhos. Lia continuou a falar. Gina casou-se muito nova, com 17 anos, faz 2 que está casada. Na época fiquei receosa por ela ser muito jovem, mas ainda bem que deu certo. Agenor é bem mais velho e a trata muito bem, é discreto e conversa pouco. Não estranhe ao ver minha filha triste, ela está aborrecida com o pai por ele ter se casado novamente e com tão pouco tempo de viuvez. Recebi uma carta de Jorge Luiz. Exclamou Gina. Jorge Luiz é meu filho mais velho. Mora em Londres, explicou Lia, é filho do meu primeiro casamento.
William não gosta dele por ele ser homossexual. Gina é minha filha e de William. Como ele está? Perguntou William. Jorge Luiz está bem, respondeu Gina. Lia, venha cá, rápido, corra. As duas escutaram o anão chamar Lia do lado de fora da casa. Saíram correndo e foram para o paiol. Lia perguntou: o que foi, Zé Grilo? O que aconteceu? O anão saiu de trás dos sacos de milho e observou Mary, e esta ele. Sua estatura era pequena, media cerca de 95 centímetros. Era estranho, tinha os olhos saltados e os lábios grossos e sorria mostrando ter poucos dentes, estava sujo e tinha as unhas grandes. Não se assuste, Mary, este é o Zé Grilo, um desencarnado, como você costuma chamar, ou seja, um vivo sem o corpo de carne. Ele mora na chácara ao lado e vem muito me visitar. Zé, esta é Mary, uma desencarnada perdida por aí que não tem onde ficar. Convidei-a para se hospedar aqui por alguns dias. Não ria dela, não tem culpa de estar vestida assim. Oi, exclamou Zé Grilo, esforçando-se para não rir. Diga logo o que tem para me dizer. Por que me chamou tão aflito? O que aconteceu? Perguntou Lia curiosa. É que eu tinha visto essa aí, respondeu ele, apontando para Mary, e queria avisá-la que havia uma pessoa estranha por aqui, mas pelo visto você também a viu e já sabe quem é. Claro que eu a vi. Escutem. É o barulho do carro de minha filha. Eles foram embora e eu não escutei as notícias de Jorge Luiz, reclamou Lia. Gina falou que ele estava bem, disse Mary. Foi só isso que eu soube. Faz tanto tempo que não o vejo. Estou com muita saudade dele, suspirou Lia. Será que ele continua a gostar de homens? Perguntou Zé Grilo. Não ofenda meu filho, gritou Lia, exaltada. Zé Grilo assustou-se e tratou de se desculpar. Não quis ofender, longe de eu xingá-lo. Eu o conheci pequenino, só queria saber. Desculpe-me. Está bem, desculpo, tenho estado muito nervosa. Jorge Luiz deve estar como sempre. Como disse, mora muito longe, não tenho como saber dele. Como você se chama? Perguntou Mary a Zé Grilo. José Ari. Zé Grilo é o apelido que tenho desde garoto, respondeu ele. Recebeu esse apelido porque era chato e gostava de incomodar as pessoas, falou Lia. Você, Lia, fica aqui neste paiol. Indagou Mary. Fico. Zé Grilo não, ele mora na chácara ao lado. Durmo ali, apontou para alguns sacos. Não gosto de ficar dentro da casa, eles fecham as portas e eu não tenho como sair, o paiol está sempre aberto. Depois, fico com muita raiva ao ver a intrusa no meu lar, toda dengosa com meu marido. É melhor ficar aqui mesmo. Você morreu há muito tempo? Perguntou Zé Grilo a Mary. Sim, respondeu ela. Fale desencarnou, Zé Grilo, é melhor do que dizer morreu, disse Lia, é tão triste falar eu morri. Desencarnei há 11 meses e meu marido já se casou de novo. Eu não sei quanto tempo faz que, bati as botas, que morri, suspirou Zé Grilo. Já lhe falei muitas vezes que faz 13 anos, disse Lia alterada. Não seja metida a saber de tudo, respondeu Zé Grilo, você só sabe porque escutou muitas vezes Gina falar, mamãe morreu há 11 meses e papai já se casou de novo. É verdade, perturbei-me quando meu corpo morreu. Eu me sentia e me sinto viva. Você não se sentiu confusa quando aconteceu com você? Perguntou Lia a Mary, que confirmou com a cabeça. Lia continuou a falar. E você, Zé Grilo, está perturbado até hoje. Se, quando morri, fazia 12 anos que você tinha falecido, então, agora, faz 13 anos. Não se esqueça mais. Eita, mulher brava! Exclamou Zé Grilo. Nesse momento um encarnado entrou no paiol devagar e, olhando tudo atentamente, pegou uma ferramenta. Não me ofenda, Zé Grilo. Você está na minha casa. Anão retardado! Gritou Lia, não se importando com a entrada do homem. Você, Dona Lia, é insuportável. Seu primeiro marido deve ter morrido de desgosto. E não foi à toa que o segundo a matou. Ninguém a suporta, respondeu Zé Grilo, também gritando.
Lia pegou um vaso de metal e o atirou em Zé Grilo, que deu uma risada e saiu correndo. O homem que havia entrado ouviu o barulho e teve a sensação de ter ouvido uma gargalhada. Com a ferramenta nas mãos, ele saiu correndo, falando depressa e repetindo: Ave Maria, Deus seja louvado, cruz credo, fora, Satanás. Mary compreendeu que Lia não pegara o vaso material, não conseguiria pegá-lo e atirá-lo. Num instinto, no momento da ira, ela imaginou fazê-lo para atingir Zé Grilo. Pensou que o pegara, o jogara e plasmou o barulho, a situação. O fato aconteceu na imaginação dela. Isso não é ouvido pelos que estão na carne a menos que tenham sensibilidade, isto é, mediunidade. Espíritos que estão no plano físico podem fazer barulhos que outros espíritos escutam e onde fluidos físicos de pessoas no envoltório carnal que tenham mediunidade mais acentuada podem ser usados. Desencarnados que sabem manipular isso podem produzir barulhos iguais aos que são ouvidos por todos os encarnados. E isso também pode ser feito por espíritos que não sabem fazê-lo, mas que usam sua vontade. Lugares assim são quase sempre denominados assombrados. Lia estava só um pouco perturbada, embora tivesse 11 meses de desencarnada. Esse período de perturbação é relativo e depende de muitos fatores. Os que não aceitam a mudança de plano perturbam-se muito e se iludem, achando que estão encarnados. Lia aceitara o fato, e isso a fizera ter consciência de que seu corpo físico morrera e de que continuava viva, embora não soubesse viver desse modo e não entendesse ao certo o que estava acontecendo. Lia riu e depois mudou de humor, ficou triste e sentou-se em alguns sacos. Enxugou algumas lágrimas, olhou para Mary que a observava quieta e falou: Sente-se aqui, colega de desencarnação, e não se assuste. Essa pessoa que entrou aqui é o Adelino, um empregado da chácara que vê e escuta a gente. Essas pessoas são chamadas de algo parecido com médicos. São médiums, corrigiu Mary. É isso, disse Lia, esse empregado às vezes escuta os barulhos que fazemos. Já espalhou por aí que este paiol é assombrado, mas poucos acreditam nele, pois Adelino costuma mentir. É assim. Quem mente não é acreditado quando fala a verdade. O anão é fofoqueiro, foi nosso vizinho. Não gostávamos dele, mas agora, como não tenho com quem falar, aceito suas visitas. Porém, com você por perto, não precisarei mais dele. Lia, é verdade o que o Zé Grilo falou? Indagou Mary. Sobre meus maridos? Meu primeiro esposo era uma pessoa muito boa, casamos jovens e apaixonados, tivemos 2 filhos e ele morreu. Ficou doente e sofreu muito. Fiquei viúva jovem. Era bonita e rica, então conheci William, apaixonei-me, casei e tivemos Giovanna, a meiga Gina. Éramos muito mais ricos, meu primeiro esposo sabia lidar com as finanças. William nunca fez nada, deixou tudo para que os outros administrassem e com o tempo a nossa fortuna diminuiu. Mas ainda somos ricos, ou seja, eles são. Quanto a outra maldade que Zé Grilo disse, pode ser verdade. Acho que fui assassinada. Tem certeza ou acha? Perguntou Mary. Queria não ter sido, respondeu Lia, triste, mas fui, e deve ter sido meu marido o assassino. Foi ele. Desconfiava que ele tivesse uma amante. Essa Aide deve tê-lo incentivado a me matar para casar-se com ele e ser a dona de tudo. A herança, com sua desencarnação, não foi repartida. Indagou Mary, querendo saber mais sobre o assunto. Foi. Quando meu primeiro marido morreu, fiquei com quase tudo, a terça parte foi repartida entre meus 2 filhos. Quando Edson, meu segundo filho, faleceu, a parte dele ficou para mim. Com a minha desencarnação, tudo o que estava em meu nome foi dividido entre William e minha filha, porque Jorge Luiz doou o que tinha direito para Gina. William havia passado alguns imóveis para seu nome com o meu consentimento. Não foram muitos, mas mesmo assim ele ficou um viúvo rico. Agora chega de falar, vou descansar um pouco. Deite-se também por aí e sinta-se à vontade. Lia deitou-se e Mary transmitiu fluidos benéficos a ela, que adormeceu tranquila. Mary ficou observando por alguns minutos o local.
Depois orou pedindo a Deus que a iluminasse e a ajudasse a ser útil. Resolveu então visitar o posto de socorro da região como Carlos Augusto havia recomendado. Concentrou-se, sintonizou-se, desejando ir até lá, e volitou devagar, atraída para a casa. Isso pode ocorrer conosco, desencarnados, concentramo-nos e somos levados para onde desejamos ir. É a força da atração, do pensamento. Quando em estudo na espiritualidade aprendemos a viver como desencarnados, recebemos instruções sobre como localizar, ou ir sem conhecer, postos de socorro, colônias e como sentir as vibrações desses locais. Mary logo encontrou o posto de socorro. Ficava próximo à cidade, cercado por muros altos. Achou o portão, bateu e mentalizou que queria conhecer o lugar. A porta foi aberta e uma servidora a atendeu. Saudações em Cristo. Bem-vinda. Entre e converse conosco. Sou Mary. Atualmente faço estágio numa colônia de estudos. Estou no plano físico, aqui na região, para resolver um problema. Venha. Vou levá-la até o nosso orientador. Mary achou o posto de socorro muito bonito, simples e acolhedor. Seguiu sua Cicerone, que a levou a uma sala particular. Este é Orestes, nosso orientador. Após cumprimentos, que são sempre muito agradáveis, Mary ficou quieta, constrangeu-se. Não tinha o que falar sobre o que estava fazendo ali. O orientador a compreendeu. Mary, conte conosco se precisar de alguma coisa. Obrigada. Acho mesmo que irei precisar. Estou aqui perto, numa chácara, e não sei bem o que terei de fazer, porém estou disposta a fazê-lo a contento. E com certeza o fará, exclamou Orestes, sorrindo. Está na hora de nossa oração, disse a moça que a recepcionara. Não quer vir ao jardim e participar? Quero. Obrigada. Mary despediu-se, agradecendo a Orestes e acompanhando a moça, que lhe explicou. Todas as tardes neste horário, fazemos uma oração conjunta, e trabalhadores e internos que se encontram em melhores condições vêm ao jardim. As preces feitas são ouvidas por todos do posto e até pelos que não conseguem escutar, os que se agitam no leito acalmam-se com o poder benéfico da oração. Orestes tem incentivado todos a orar, a tornar-se receptivos para receber as graças pedidas. Entendemos que é pela oração sincera que nos ligamos às forças benéficas e às energias restauradoras. Mary viu um grupo de 12 pessoas rezando. Não precisou indagar, sua Cicerone esclareceu. Aqui todos têm liberdade para rezar como quiser. Somos cristãos, estudamos os evangelhos e somos esclarecidos para que sigamos os ensinamentos do Mestre Jesus. Apenas algumas orações são transmitidas, e são normalmente feitas por 3 pessoas, um trabalhador e 2 internos. Essas orações devem ser breves, normalmente de 3 minutos. Antes é lido por Aparecida, uma trabalhadora que tem a voz muito bonita e muito conhecimento, um texto do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, sempre seguido de uma explicação. Mas nada impede que grupos religiosos se reúnam para fazer suas preces antes ou depois do horário marcado. Você está vendo ali abrigados que, quando encarnados, oravam o terço. Aqui eles oram também. Aqueles 3 do outro lado farão depois suas orações. Eles pertenciam a outras religiões. Aqui não se discute religião, como às vezes se faz no plano físico. Quis saber Mary. Não é permitido. Se isso acontece, um trabalhador interfere, chamando a atenção dos envolvidos com firmeza. São muitos os religiosos que estranham a mudança de plano. Indagou Mary. A maioria estranha, revolta-se, não quer aceitar por encontrar a espiritualidade diferente do que pensavam e imaginavam. Os únicos que não estranham e não discutem, aceitando agradecidos o socorro que recebem, são os que foram esclarecidos quando encarnados, são os que viverão aprendendo a amar todos como irmãos. Aparecida, uma senhora de aspecto agradável, acomodou-se no centro do jardim, abriu o Evangelho e leu um trecho de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa será semelhante ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios,
e sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as pratica será semelhante ao homem louco, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, e sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aparecida fechou o livro e falou com emoção. Prudentes e imprudentes ouvem as palavras de Jesus que foram escritas nos Evangelhos. Esse texto maravilhoso, que encerra o Sermão da Montanha, nos mostra que muitos sabem o que Jesus ensinou e que a diferença está na realização. Ter boas ideias, dizer que é lindo, fazer planos e não realizá-los, são como os que fizeram sua casa sobre a areia da ilusão, são os muitos que dizem, irei fazer e não fazem. É prazeroso ouvir os ensinamentos do Mestre Nazareno, mas só isso não resolve. Quando tudo está bem para nós, a construção na areia parece firme, porém, quando nos vemos em dificuldades, com problemas dolorosos, ela desaba, não resiste ao sofrimento, à tempestade. Ideias, ideais, planos são necessários, mas é preciso que se concretizem, que se tornem obras. Só na prática dos ensinamentos de Jesus, com boas ações, com amor verdadeiro, é que construímos nossa casa na rocha, onde as adversidades não a derrubam. A casa que não cai é a construção que fazemos em nós e que nos acompanha na espiritualidade. Após a breve explanação, um trabalhador fez sua prece. Senhor, que tuas bênçãos caiam sobre nós, iluminando nossos caminhos, para que possamos seguir teu exemplo divino de trabalho. Porque Jesus disse, meu Pai trabalha, o Mestre Nazareno também, e nós devemos seguir seus exemplos e ser úteis. Obrigado pelas oportunidades que nos dá de reparar nossos erros e aprender servindo. Assim seja. Depois foi até o centro uma abrigada, uma senhora que Mary vira no grupo que estava orando. Ela fez sua oração. Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, que tanto pedimos para ser auxiliados na hora da nossa morte. Pai, ajudai-nos a aceitar essa mudança diferente do que pensávamos. Suaviza essa saudade tão dolorosa que sentimos dos nossos familiares. Sabemos que eles sofrem. Ela chorou emocionada. Aparecida a acalentou e as duas terminaram com uma Ave Maria, mudando a segunda parte para Maria, Mãe do nosso Mestre amado Jesus, esteja sempre nos amparando. A terceira oração foi feita por outro abrigado, um rapaz que aparentava estar bem. Ele fez sua prece com tranquilidade. Obrigado, Senhor, por tudo o que nos dá. Agradeço a estes irmãos que trabalham para o nosso bem-estar. Que bons fluidos caiam nesta casa, dando-nos consolo e alegria. Ajude-nos a compreender nossa situação de desencarnados e a aceitar a nova maneira de viver. Que possamos passar de servidos a servidores. Ensine-nos a amar e a estender esse carinho ao próximo e a esta casa que nos abriga. Ajude-nos a ser gratos e a suportar a saudade, e que possamos compreender que em momento algum podemos sair daqui sem permissão. Nossa forma de viver mudou, mas continuamos vivos. Graças a Deus. Mary emocionou-se. A transmissão findou e alguns grupos ficaram pelo jardim, orando. Ela despediu-se da moça que a recepcionara com um abraço e volitou de volta à chácara. Entrou no paiol, Lia continuava adormecida. Minutos depois, entrou Adelino, o empregado médium, acompanhado de uma outra moça. Eva, eu escutei um barulho como se um objeto de metal tivesse sido jogado e ouvi uma gargalhada, disse ele. Adelino, falou a moça, você está falando isso só para me deixar com medo. Coloque aí a ferramenta e pegue a que precisa. Tenho muito que fazer, vou passar roupa e Dona Aide é exigente. Não posso ficar vindo aqui com você. Deixe de ser medroso. Medroso. Não é você que vê e escuta os defuntos. Exclamou Adelino. Por que não vai ao centro espírita e pede ajuda a eles? Perguntou a moça. Eu já fui lá. Eles me falaram que eu tenho de frequentar a casa e trabalhar, ajudando essas almas penadas. Mas eu não quero. Então não reclama, exclamou a moça. Os dois saíram. Lia levantou-se, reclamando. Nem aqui no paiol eu posso dormir sossegada. Esses dois me acordaram.
Essa moça é Eva, uma das empregadas. Temos uma outra, a Isaura, que faz muito tempo que está conosco. Já que acordei, vou lhe mostrar o local. Venha. Mary a seguiu. Entraram na casa e Lia foi lhe mostrando tudo. Aqui é a cozinha, a sala de estar, a de jantar. Ali é o escritório. Tem muitos livros. Mary olhou para a estante, havia realmente muitos livros e diversos seus, que escrevera quando encarnada. Lia os apontou. William gosta muito de ler. Veja estes. Conhece. Ensina como assassinar sem ser descoberto. Mas no final os criminosos são castigados, falou Mary. Pode ser, mas a infeliz que escreveu isso, deu ideias ao meu marido de como me matar. Venha. Vamos ao andar de cima. Lá estão os quartos. Lia a puxou. Subiram as escadas e ela foi lhe mostrando tudo. Aqui era nosso quarto. William preferiu ficar agora no que era de Jorge Luiz, decorou-o todo. Ela, o quarto do casal, está trancado. Pena que as portas estão fechadas. Eu os mostrarei a você numa outra hora, quando Eva os estiver limpando. Só que temos de ficar espertas para não ficar presas neles, pois ela os limpa 2 vezes por semana. Desceram as escadas devagar e Lia voltou a falar. Estou gostando de você, sabe escutar. Achou a casa interessante, não é própria para um assassinato. Lia, disse Mary, você deduziu que foi assassinada e acha que foi seu marido. Como foi isso? O que aconteceu para seu corpo morrer? Alguém está preso pelo crime. Vou lhe contar tudo. Venha, falou Lia, convidando-a a sair da casa. Capítulo 3. Os cogumelos. Lia dirigiu-se ao pomar e lhe mostrou um galpão pequeno, uma construção que se encontrava quase toda destruída embaixo de algumas árvores grandes, mangueiras e jabuticabeiras. A antiga construção devia ter 10 metros de comprimento por 4 de largura. Aqui era onde eu fazia meu cultivo de cogumelos. Com a minha morte, Gina quebrou e destruiu tudo. Por quê? Perguntou Mary. Ela não quer mais esse tipo de cultivo aqui na chácara. Acabou com os meus cogumelos. Vamos ao paiol, lá contarei tudo o que aconteceu. Depois que se acomodaram, sentadas em alguns sacos vazios, Lia começou a falar. Estava casada com William, Gina já era uma menina, quando tomei pela primeira vez uma sopa de cogumelos. Gostei demais, resolvi cultivá-los aqui na chácara, assim, não precisaria comprá-los. Eram muito caros. Paguei para um japonês vir aqui me ensinar. Li bastante sobre o assunto. William era contra, dizia que era arriscado ter algum venenoso. Mas eu sabia distingui-los e me gabava disso. Aprendi a fazer várias sopas, e 2 vezes por semana meu jantar era sopa de cogumelos. William enjoou, dificilmente ele as provava. Adelino, que às vezes fazia as refeições aqui, também não gostava, dizia ter gosto de mofo. Isaura as fazia sem experimentar e Eva dizia também não tomá-las por ter enjoado. Gina gostava, quando vinha jantar conosco, ela tomava a sopa comigo. Meu genro não apreciava, então, normalmente só eu tomava a sopa. Era para mim uma distração cuidar deles, colhê-los, lavá-los e então levá-los para Isaura preparar a sopa. E foi depois de ter tomado uma sopa de cogumelos que morri, ou seja, que meu corpo de carne e osso morreu. Seu corpo físico morreu por isso? Tem certeza? Poderia ter tido um infarte, falou Mary. Poderia, mas não tive. Soube disso ao escutar dias atrás uma conversa entre Isaura e Gina. Como lhe disse, Isaura está conosco há muito tempo. Ela me ajudou a criar meus filhos, gosta deles, e eles dela. As duas falavam que fizeram a autópsia e que meu falecimento se deu por envenenamento por cogumelos. Por isso Gina destruiu meu cultivo. Todos pensaram que eu não soube distinguir algum cogumelo venenoso. Só que tenho certeza de que não havia nenhum tóxico. Sabia distingui-los, tinha conhecimento sobre eles. Não pode ter se enganado? Perguntou Mary. Infelizmente, não. Alguém colocou na minha sopa o veneno. Fui assassinada. Não é tudo simples. Criativo foi William, e ele tinha motivos para me matar.
Era mais velha do que ele, estava gorda e feia. E talvez Zé Grilo tenha razão, era ciumenta, ranzinza, mandona. William já não me queria mais. Com a minha morte, ele ficaria livre, rico e poderia se casar com sua amante. Gostava tanto desse saboroso prato. E foi meu último jantar. Suspirou Lia, tristemente. Algum encarnado desconfia disso? Indagou Mary. Não, ninguém. Só Gina sentiu minha morte, como também o fato de o pai ter se casado tão depressa. Ela acredita como todos que peguei um cogumelo venenoso por engano. Você está com dó de mim? Se quiser, eu a ajudo a desvendar esse mistério, falou Mary, sem responder o que Lia lhe perguntara. Se descobrir o que aconteceu e o culpado for punido, terei paz, suspirou Lia. Você quer se vingar? Perguntou Mary. Não, eu só quero que, como nos livros, o assassino seja preso, respondeu Lia. Lia, há outras formas de os desencarnados viverem, em que podem ser felizes morando em locais bonitos, expressou Mary, mudando de assunto e tentando orientá-la. Deve haver mesmo. Não vejo por aqui Geraldino, meu primeiro esposo, nem Edson, meu filho que desencarnou. Mas, eu não saio daqui sem descobrir o que aconteceu. Se você quiser me ajudar, aceito, só não sei como o fará. Desculpe-me, não quero ofendê-la, mas você não parece ser esperta para isso. E uma senhora um tanto bobinha, digo, educada demais. Mary sorriu, achando graça. Lia realmente pensava isso dela. Mary então disse: vamos investigar. Voltaremos à casa e escutaremos as conversas. Poderemos descobrir alguma coisa com os comentários. Está bem, vamos. Encontraram o casal na sala de estar. Tinham feito a cesta no aposento deles e estavam esperando pelo chá que a empregada fora providenciar. É por isso que não gosto de ficar por aqui, para não ver o comodismo deles nem o jeito dengoso como William trata esta mulher, falou Lia, com desprezo. Lia, vamos ficar quietas e escutá-los. Querida, disse William para Aide, você melhorou dos enjoos? Melhorei, obrigada, respondeu Aide. Sua filha não gostou da notícia de que vai ganhar um irmãozinho. Ela até se engasgou. Você tem razão, Mary, falou Lia, baixinho. Podemos saber muito escutando, embora seja um hábito feio. Mas vou esquecer a minha esmerada educação. Então esta mulherzinha está grávida. Foi por isso que convidaram minha filha e meu genro para almoçar, para lhes dar a notícia. Gina até se engasgou. Ela é como eu, engasga-se sempre quando recebe uma notícia inesperada e importante. Vamos ficar em silêncio para escutá-los. Mary sorriu, pois era Lia quem falava. Ficaram ouvindo. Levaram 2 sustos, ou melhor, 3, disse Aide. O primeiro quando você voltou da viagem casado. O segundo quando, ao chegar, disse aos 2 que eu era rica. O terceiro foi esse, que um nenê está a caminho. Achei engraçado o espanto do Agenor quando soube que eu não me casei por interesse. Seu genro é muito quieto, não é? Acho estranho. É uma boa pessoa, exclamou William. É mais velho que Gina, trata-a muito bem e faz todas as suas vontades. É quieto mesmo, não se envolve com os nossos problemas. Lia gostava dele. Eva, a empregada, entrou com a bandeja, levando o chá e a correspondência. Senhor William, Adelino trouxe as cartas. Querem mais alguma coisa? Não, obrigada, respondeu Aide. Eva saiu e Aide falou baixinho para o marido. Seus empregados, meu querido, não têm modos educados. Necessito orientá-los ou trocá-los. Cada um abriu a sua correspondência. Lia virou-se para Mary e indignada também falou baixinho. Petulante, trocar meus empregados. Isaura nos serve desde que me casei pela primeira vez e Eva veio para Cameninota. O dinheiro está depositado em minha conta, querido, disse Aide. As duas se inclinaram para ver o valor. Lia abriu a boca. Mary pensou que ela fosse se engasgar. Lia então suspirou e exclamou. Ela é rica mesmo. Você está sentindo falta da escola, querida? Perguntou William para Aide. Não, respondeu ela.
Deixei Márcia tomando conta de tudo, ela é uma boa funcionária, responsável e de confiança. Eu precisava descansar, depois, estou grávida, realizando um sonho. Queria tanto ter um filho. Agora só quero curtir a gravidez e depois o nenê. No futuro, vou abrir uma escola nesta cidade e você, meu querido, irá me ajudar com as finanças. Será um prazer, meu amor! Exclamou William. Veja meu bem, disse Aide um folheto de propaganda daquele restaurante à beira do lago, onde nos conhecemos. Como será que descobriram meu novo endereço? E está com meu nome de casada. Deve ter sido alguma de suas amigas que deu a eles nosso endereço, respondeu William. Como aquele restaurante é encantador. Nunca vou esquecer aquela noite em que a conheci. Você estava linda com aquele vestido preto. Quero, minha querida, festejar lá quando fizer um ano que nos conhecemos. Não aconteceu tudo depressa demais. Não faz nem mesmo um ano que nos conhecemos e já estamos casados e eu esperando um filho. Não acho que foi rápido, respondeu William. Amei você logo que a vi, estava triste com a viuvez. Viajei por insistência de Gina, para me distrair. Encontrei você, namoramos. Quando soube que você estava grávida, fiquei muito feliz e quis me casar logo. Obrigado, querida, por ter me devolvido a tranquilidade e a felicidade. William beijou a mão dela, sorriram felizes. Lia fez um sinal para Mary, para se afastarem. Foram à varanda e a ex-proprietária da casa falou muito triste. Você viu como ele a trata? Com todo dengo e carinho. Comigo ele não era assim. Nem no começo do casamento? Perguntou Mary. No começo ele era assim. Expressou-se Lia, suspirando. Mary, a Aide corre perigo. Não gosto dela, é uma assanhada que se casou com um recém-viúvo. Só que William vai matá-la. Os acontecimentos estão mudando. Não era ela a amante dele, porque eles se conheceram depois que eu morri, ou seja, desencarnei. Então quem era sua amante? Aide não se casou com ele por dinheiro. Pelo que vimos, ela é mais rica do que William. Foi ele quem se casou por interesse. Pode ser que William goste dela de verdade, falou Mary. Não seja uma velha boba. Desculpe-me, Mary, você é a única que me escuta. Não quero ofendê-la. Vamos raciocinar. Se William tinha uma amante, será que ele ainda a tem? Não gostava dela? Deve ter se casado com Aide por interesse. E, se foi isso, irá matá-la, como fez comigo, para herdar seus bens. Se ele foi fingido comigo, pode também estar sendo com ela. Lia, quanto tempo você ficou casada com William? Perguntou Mary. 20 anos, respondeu Lia. Não acha que ficaram juntos tempo demais? Você quer dizer que ele esperou muito para me matar? Pode ser, mas foi só quando ele se apaixonou por outra que quis me descartar, e para herdar minha fortuna me assassinou. Quando ele encontrou a coitada da Aide, que estava louca para se casar e ter filhos, resolveu dar o segundo golpe. Ele é um criminoso. Você mudou seu conceito sobre Aide muito rapidamente, comentou Mary. Claro, soube agora de fatos que desconhecia, que ela não era a amante dele e que é rica. Arrepio-me só de pensar que logo Aide estará entre nós, desencarnada, e por assassinato, falou Lia. Você tem certeza mesmo de que não se enganou com os cogumelos? Será que não foi uma distração sua e não houve crime nenhum? Perguntou Mary falando devagar, com receio de deixar Lia nervosa. Você não entende nada de assassinatos. Respondeu Lia, deve ter sido quando encarnada uma dessas mulheres que nunca ouviu falar de crimes. Não deve entender desse assunto. Vou responder a você pela última vez, não me enganei. Colocaram em minha sopa um cogumelo venenoso. Fui assassinada. E pelo meu marido, entendeu? Sim, entendi, respondeu Mary. É que William não me parece um criminoso. E assassino tem cara diferente. Que bom seria se todos os criminosos fossem diferentes das outras pessoas, se tivessem, para distingui-los, uma marca ou até mesmo um escrito na testa dizendo o que fizeram de errado. Se assim fosse, não precisaria ter investigadores, e o trabalho da polícia seria mais fácil.
Estou com dó da minha filha. Vai ter um irmão com idade de ser mãe. Também estou com dó dessa criança. Terá como minha Gina, um pai assassino da própria mãe. Que vou fazer? Que vamos fazer? Vamos escutar mais. Devemos ir até a cozinha e ouvir os empregados, respondeu Mary. É isso. Empregados escutam muito e falam mais ainda. Vamos à cozinha. As duas empregadas estavam na lavanderia cuidando das roupas. Esta é Isaura, disse Lia a Mary, logo que me casei com Geraldino, ela veio trabalhar conosco, é honesta, trabalhadeira e gosta muito de todos nós. Eva, que você já conhece, ficou órfã aos 12 anos e não tinha para onde ir. Isaura a trouxe para cá e ficou com ela no seu quarto. Fiquei com pena dela e coloquei-a na escola, pois era analfabeta, levei-a ao médico, ao dentista, comprei roupas e ela passou a ajudar nos trabalhos da casa. É uma mulata bonita, não é? Mary fez um sinal para Lia se calar e escutar. Eva, cuidado com o que faz, disse Isaura. Isaura, você sempre foi boa para mim, mas não enche. Já lhe disse e afirmo que não estou mais interessada no patrão. Tenho saído com o Nelson, o mecânico. O quê? Disse Lia, que se assustou e se engasgou. Mary a ajudou-lhe dando tapinhas nas costas e pediu para ficar em silêncio. Lia, vamos ouvir. Espero que você esteja falando a verdade, Eva. Expressou-se Isaura, contrariada, senti muito quando soube que você era amante do Sr. William, e não me venha dizer que foi depois que Dona Lia faleceu. Vocês já tinham um caso antes. Isaura, não seja intrometida. Gostei do Sr. William, já não gosto mais, ele me decepcionou. Fui amante dele, tivemos alguns encontros, e foi só. Disse Eva, ficando triste por alguns momentos. Você sonhou em se casar com ele. Ser a dona desta casa. Confessa. Falou Isaura, enérgica. Está bem, é verdade. Exclamou Eva, suspirando. Quando ele voltou da viagem casado, sofri, até chorei. Mas sou muito nova, bonita, e Nelson está interessado em mim, quer até se casar comigo. Ele tem a oficina mecânica e uma casa na cidade. Vou me casar com ele e me dar bem, não serei mais empregada. Eva, por favor, não faça nada errado. Eu lhe peço, expressou-se Isaura, em tom carinhoso. Chega de me amolar. O que pensa que sou? Uma assassina? Está achando que matei Dona Lia? Não entendo nada de cogumelos nem gosto deles. É um absurdo você achar que quero matar Dona Aide. Pare Isaura, de pensar isso. Por favor. Eva, na noite em que Dona Lia morreu, eu tomei um pouquinho de sopa e não aconteceu nada comigo. Tomou pouco. Dona Lia sempre tomava muito. Eu não fiz nada. Não matei ninguém, exclamou Eva, nervosa. A bonita mulata estava suando, ela passou a mão na testa e ajeitou os cabelos, estava muito nervosa. Isaura a olhou com carinho. Gostava dela e estava realmente preocupada. Não falei a ninguém que tomei a sopa naquela noite. Pensei como todos que Dona Lia morrera do coração. Quando veio o resultado da autópsia, levei um susto, eu também poderia ter morrido. Já falamos sobre isso, disse Eva. Se a sopa foi envenenada depois que estava na sala de jantar, não pode ter sido eu. Eu estava com você na cozinha. E o carro da Dona Aide? Perguntou Isaura. Não entendo de mecânica, respondeu Eva. Mas está saindo com um mecânico, disse Isaura, suspirando. Só pode ter sido um acidente. Por favor, Isaura, não pense isso de mim. Gosto de você. Meu erro foi ter dado atenção ao Sr. William, não ter resistido à sua sedução e ter sido amante dele. Chega de conversa. Vou passar roupa. Isaura foi para a cozinha. Lia estava com os olhos muito abertos, bem como com a boca. De repente deu alguns gritos e pegou Eva pelo pescoço. Sua ordinária, ingrata, traiu-me depois de tudo o que lhe fiz. Eva não ouviu nem a viu, sentiu um ligeiro mal-estar e passou as mãos pelo pescoço. Mary segurou Lia e falou com firmeza. Calma, amiga, calma, venha comigo. Lia se deixou levar e chorou de soluçar.
Foram para o paiol. Mary a fez sentar-se nos sacos vazios e sentou-se junto. Colocou a cabeça dela no seu colo e passou as mãos com carinho nos seus cabelos. Ela chorou por alguns minutos em desespero, depois foi se acalmando e falou em desabafo. Eva me traiu. Sinto mais por isso. Sou inteligente e sabia que William, mais novo do que eu, bonito e charmoso, tinha outras mulheres. Ultimamente sentia que ele estava com alguém especial. Nunca poderia imaginar que fosse Eva. Que tristeza, que decepção. Viu no que deu investigar, escutar conversas alheias? Falou Lia, suspirando tristemente. Mas agora sabe de mais coisas. Expressou-se Mary, sem saber o que falar. Você tem razão. Já sei de tudo. William e Eva eram amantes e resolveram me matar. Ele quis ficar livre, viúvo, para casar-se com ela, que é novinha, bonita e magra. Quando morri, eles resolveram esperar um pouco para assumir o romance. Aí ele viajou e teve oportunidade de dar outro golpe, conheceu a Ede e se casou. Ele me matou e a matará também. Ficará mais rico e se casará com Eva. Que moça ingrata, sempre a tratei bem, permite que viesse para cá quando não tinha para onde ir. Como a ingratidão dói. Será que Eva a matou ou ajudou a matá-la? Perguntou Mary. Até você começa a achar que fui realmente assassinada. Não sei, não creio que ela fez sozinha. Embora tenha estudado, ou melhor, frequentado a escola, ela tem pouca cultura e não é inteligente para ter planejado tudo isso, ou seja, ter elaborado meu assassinato de forma a parecer um acidente, um engano terrível de minha parte. Depois, se ela estava na cozinha, só sobrou uma pessoa na sala, William. Ele é instruído, esperto e sempre leu aqueles livros de mistério. Mary entristeceu-se, esforçou-se para tranquilizar-se e, quando conseguiu, orou. E, como sempre quando oramos recebemos energias benéficas, ela as sentiu e as transmitiu para Lia, que adormeceu. Devagar, Mary acomodou a cabeça dela e saiu. Foi para o jardim e rogou ajuda a Carlos Augusto. Não tardou muito e ele foi até ela, beijou-lhe as mãos e indagou com carinho. Mary, por que está insegura? Ela lhe contou tudo, falando depressa e finalizando. Não é mais fácil saber logo se houve assassinato e quem o praticou. Você sabe fazer isso? Não. Então continue aqui com Lia e a ajude, foi para isso que veio. Você, minha cara Mary, tentará viver um fato que por muito tempo só imaginou. Fui culpada? Meu Deus, nunca quis isso, exclamou Mary. Não foi culpada, não é, e não se sinta assim, disse Carlos Augusto, com carinho. Pode acontecer de alguém fazer algo com boa intenção e outros o usarem para o mal. Por exemplo, a faca foi feita para facilitar a tarefa do ser humano, e esse instrumento foi e é muitas vezes utilizado para matar e ferir. Medicamentos que pessoas passaram anos estudando para diminuir dores são usados para outros fins. Há abusos quando deveria haver usos. Errados são os que os utilizam para o mal, e não quem os fez. Você não errou, Mary, e não pode ter responsabilidade se alguém utilizou erroneamente suas ideias. Mas, se não ajudar a esclarecer esse fato, nunca saberá se o criminoso usou de suas ideias, de seus livros. Tenha calma, confio em você, minha cara detetive. Será que nesta casa acontecerá outro crime? Perguntou ela. Como interferir no livre-arbítrio de alguém? Como impedir nosso próximo de fazer algo errado? Como seria bom se pudéssemos evitar que as pessoas cometessem maldades, como assassinatos? Você poderá auxiliar Lia, e, se puder ajudar mais alguém, será ótimo. Lia não sabe quem sou eu. Devo falar? Indagou Mary. Não, é melhor não falar que foi você quem escreveu os tais livros. Seja aqui uma socorrista, uma pessoa que presta auxílio. E se eu não souber ajudar? Perguntou ela. Saberá, sim, falou Carlos Augusto, com convicção, mas, se tiver dúvidas, ore, Mary. Pela oração recebemos orientações dos bons espíritos, inspirações do alto, divinas.
Ame todos os envolvidos. Quando amamos, sentimos as dificuldades dos outros como se fossem as nossas e ajudamos com mais precisão. Poderíamos levar Lia para um socorro. Mas ela ficaria? Já esteve em um abrigo. Enquanto ela não souber de tudo, não sossegará nem deixará de maldizer a escritora. E você, agora também com dúvidas, não ficará sem receber os clamores dela e se sentirá mais incomodada. Você tem razão, Carlos Augusto. Vou tentar desvendar esse mistério, ajudar os envolvidos e confiar mais. E pode contar comigo, tentarei vir todas as vezes que me chamar. Devo ir. Até logo. Carlos Augusto volitou e Mary sentiu-se envergonhada por tê-lo chamado, sabia que ele tinha atividades 24 horas por dia. Sentiu-se confiante por ter falado com ele e entrou na casa. Capítulo 4. A tentativa. Mary foi para a sala, William estava sozinho lendo um jornal. Ela aproveitou para ver se conseguia induzi-lo a pensar no ocorrido e escutar seus pensamentos. Ele largou o jornal e pensou. Casei muito novo com Lia, encantei-me com ela, uma viúva bonita e rica. Da nossa união nasceu Giovanna que tanto amo. Fiquei viúvo, fiz aquela viagem e encontrei a Ede, bonita, elegante e muito rica. Tive sorte, estamos bem e vamos ter um filho. Por mais que Mary tentasse, ele não pensava mais em Lia. Estava empolgado com a nova esposa e fazia planos para um futuro feliz. Ela desistiu e voltou para o paiol. Olhou para Lia, que estava dormindo, e a chamou baixinho. Lia acordou, sentou-se e exclamou. Nunca pensei que mortos dormissem. E eu o faço sempre. Acho que tive um pesadelo. Ou não, foi verdade, Eva era a amante de William. Os dois me traíram. Qual deles me assassinou? Foram os dois juntos? Que tragédia que ocorreu comigo. Antes que Lia começasse a se lamentar ou chorar, Mary a convidou. William e Aide já devem ter jantado. Vamos ouvir o que eles conversam. É perigoso. Se eles fecharem as portas, ficaremos lá dentro, e eu não quero ficar na casa com eles, respondeu Lia, com ar de preocupação. Isso não é problema, sei abrir as portas da casa dos encarnados. Aprendi e posso fazer isso. É mesmo? Você sabe, isso é incrível. Bem, se você consegue, podemos ir. Vamos bisbilhotar. Escurecia, ao sair do paiol, elas viram Eva saindo da casa e indo em direção à cidade. Lia explicou. Eva tem ido frequentemente pernoitar na cidade. Tem amigos por lá e, se for verdade que está namorando esse mecânico, vai dormir na casa dele. Mary fingiu que abriu a porta e empurrou Lia para dentro. Esta passou pela porta fechada sem perceber que ela não fora aberta. Os desencarnados que têm conhecimentos fazem isso facilmente. E alguém como Mary pode fazer com que outros que não os tenham passem pela porta. Lia teve a sensação de que ela abriu e fechou a porta. Mas, isso não aconteceu. Desencarnados podem atravessar objetos materiais. Você sabe mesmo? Que bom! Exclamou Lia. Passaram pelas salas e foram encontrá-los na varanda, na frente da casa, sentados em cadeiras que rodeavam uma pequena mesa. Se soubéssemos que estavam aqui, você não precisaria ter aberto a porta. Era só contornar a área externa. Vamos ficar perto deles, disse Lia. O casal falava entusiasmado, faziam planos para quando o filhinho nascesse, escolhiam nomes, padrinhos etc. Não diziam nada que as interessassem. Lia ficou impaciente e reclamou. William não me tratava assim, eram raros os momentos em que conversávamos. Normalmente era eu quem falava. Como dar atenção a ela? Mas será que planeja matá-la? Estará pensando nisso? Mary estava desistindo de ficar ouvindo-os e pensou em sugerir à sua companheira que voltassem ao paiol, quando viu algo se movendo na sacada acima. O vaso! Gritou Mary. Ela gritou com tanta convicção que seu grito foi sentido por William. Este instintivamente olhou para cima e percebeu que o vaso ia cair. Ele se levantou rapidamente, empurrou para o lado a cadeira onde Aide estava sentada e a protegeu com seu corpo.
O vaso caiu, espatifando-se bem no local em que Aide estava sentada antes de William empurrá-la. Você está bem, querida? Machucou-se? Perguntou William, assustado e ofegante. Aide não conseguia falar. O vaso ia cair em cima dela, falou Lia para Mary, vamos acudi-la, parece que ela vai desmaiar. Mary ficou na dúvida. Não sabia se ia ao andar de cima tentar ver quem estava lá ou se acudia a Aide, que estava branca, tremendo, suja da terra que se espalhara e com um pequeno corte na testa, pois fora atingida por um dos pedaços do vaso de cerâmica. Isaura! Isaura! Gritou William. Ele estava sujo, fora atingido por muitos pedaços do vaso, mas não se machucara. A empregada chegou logo e assustou-se. Ajude-me a levar Aide para dentro da casa. Pediu ele. Subiram até o quarto. Isaura foi buscar água com açúcar. Aide a tomou tremendo. As duas os acompanharam. Lia olhava tudo espantada. Mary tentou auxiliar Aide, fazer com que ela se acalmasse. Aide foi se tranquilizando e aos poucos se sentindo melhor. William, finalmente Aide conseguiu falar, o vaso quase caiu em cima de mim. Se não fosse você, eu teria morrido. Aquele vaso era grande e com certeza era pesado. Como foi cair? Há anos estava lá, falou Isaura. Talvez tenha ficado mal colocado, foi escorregando e caiu, disse Aide. Por favor, Isaura, faça um chá calmante para nós, pediu William. Ficando a sós, William segurou com carinho as mãos da esposa e lhe falou. Querida, você se lembra do Reginaldo? Aquele meu primo que encontramos quando viemos para cá. Ele me disse que estaria de férias. Vou telefonar para ele e convidá-lo a vir para cá, ficar alguns dias conosco. Por quê, William? Ele trabalha na polícia. É investigador, não é? Por que esse convite? Por causa do vaso que caiu. Acha que ele não caiu sozinho? Não sei, querida. Estou confuso. Eu me sentirei mais calmo com ele aqui. Isaura chegou. Os dois tomaram o chá e William pediu a Isaura. Vá com Aide ao banheiro e a ajude a tomar banho. Nós nos sujamos muito com a terra do vaso. Depois, fique a seu lado. Vou à sala telefonar e já volto. Ele desceu e foi para a sala, Mary e Lia o acompanharam. William pegou o telefone, discou e ficou satisfeito por conseguir seu objetivo. As duas escutaram. Reginaldo, você está bem? Estamos precisando de você. Por favor, aproveite suas férias e venha até aqui ajudar-me a resolver um problema. Não sei se é grave. Acho que estão tentando matar minha esposa. Teve o acidente com o carro. Agora um vaso quase caiu em cima dela. Não dá para lhe passar mais detalhes. Você vem? Amanhã estará aqui? Espero ansioso. Tchau. William desligou o telefone e falou baixinho. Vou ao terraço. Lia puxou Mary e as duas subiram as escadas com ele. Entraram num dos 3 quartos que davam para a frente da casa, ele acendeu a luz e abriu a porta-balcão. Os 3 aposentos eram parecidos. Todos tinham o mesmo tipo de porta que dava para a sacada, que tinha por volta de 3 metros de largura e era cercada por uma mureta de cimento de 1 metro de altura. Em cima da mureta, 3 vasos grandes com folhagem. William examinou o local onde, até poucos minutos atrás, estivera o vaso que caiu. Observou tudo e não achou nada que merecesse atenção, fechou a porta e foi para o seu quarto. As duas ficaram no corredor e o ouviram falar. Isaura, pode ir descansar. Quero que amanhã, logo cedo, você arrume o quarto de hóspedes. Meu primo Reginaldo virá nos visitar. O Reginaldo não é aquele que trabalha na polícia? Perguntou a empregada. É, boa noite. O vaso não deve ter caído sozinho, falou Lia. Estão ali há muito tempo, e o que caiu estava bem em cima de Aide. Que faremos agora, minha amiga? Vamos para o paiol, respondeu Mary. Mary sabia que não tinha mais ninguém na casa. Quem tentara matar Aide já tinha ido embora. Isaura passou por elas preocupada e foi para seu aposento, um quarto grande que ficava ao lado da lavanderia. Mary empurrou Lia e elas passaram pela porta. Você não a abriu. Agora eu vi direito.
Você passou por ela e me fez passar. Como consegue fazer isso? Mary balançou o ombro, Lia não insistiu por uma resposta, estava muito confusa com o que vira. Chegaram ao paiol, estava muito escuro e Lia reclamou. Não gosto de sair à noite. Não enxergo nada. Mary ligou uma pequena lanterna que trazia no seu bolso. Na verdade, muitos objetos que desencarnados usam no plano espiritual têm um nome específico. Alguns são parecidos com os que os encarnados usam. Esse pequeno objeto que ilumina é visto somente por desencarnados ou por alguns encarnados sensitivos. A energia usada pode ser mentalizada por quem o segura, pode ser solar e até produzida por outras fontes. O que é isto? Uma lanterna? Como você tem uma? Perguntou Lia. Ganhei de um amigo, ele me ensinou a usar. Guardo-a no bolso, respondeu Mary sorrindo. É muito estranho mortos, desencarnados terem uma. Disse Lia, com ar de espanto. Você não está vestida? Indagou Mary. É mesmo. Como você a tem não me interessa. Para mim é ótimo. Não ficaremos no escuro. Dona Lia, disse Zé Grilo, entrando apressado e tropeçando, que claridade é esta? O paspalho do Adelino deixou a luz acesa. É uma lanterna que Mary tem. Sente-se aqui, convidou Lia. Zé Grilo olhou curioso e sentou-se perto das duas. Esqueceram da briga. Ele falou devagar, não tirando os olhos do pequeno objeto que iluminava e estava na mão de Mary. Vim procurá-la à tarde, mas não a encontrei. Fiquei preocupado e curioso. Voltei agora porque sei que tem medo de andar por aí no escuro. O que aconteceu? Muitas coisas, respondeu Lia, vou lhe contar. Ficamos sabendo de novidades que mudam os fatos. Primeiro, Lia contou toda a história com detalhes, Zé Grilo arregalou os olhos, ficando mais estranho ainda do que já era. Prestou muita atenção e, quando ela finalizou, exclamou. Puxa, que ingrata e desavergonhada é essa Eva. Quem será seu assassino? Depois disso tudo que ouviram a senhora sabe o que aconteceu. William me matou, respondeu Lia, certamente prometeu casar-se com Eva e ela, ou eles, quer agora se livrar da Aide, matá-la. Tem certeza? Perguntou Zé Grilo. Como posso ter certeza? Estou deduzindo. É o que parece estar acontecendo, respondeu ela. Lia, lembro você que vimos Eva indo para a cidade, falou Mary, entrando na conversa, ela pode ter voltado. Será que não foi Isaura? Bem, pelo que me contaram, ela foi rapidamente ao local quando o Sr. William a chamou, expressou-se Zé Grilo. Isaura, por que ela faria isso? Indagou Lia. Estou pensando, se o Sr. William tinha muitas amantes, será que Isaura também não era ou é uma delas? Perguntou Zé Grilo, baixinho. Não creio, respondeu Lia, Isaura tem a minha idade, não tinge os cabelos nem se cuida. Porém, não duvido de mais nada. Será? Lembro a senhora, Dona Lia, que eu já vi um vulto todo de preto entrar na casa pela porta de vidro da sala, falou Zé Grilo. Era encarnado ou desencarnado? Perguntou Mary. Não sei, respondeu ele. Já lhe falei, Zé Grilo, que encarnado é quem vive no corpo de carne e desencarnado é quem vive sem o corpo, como nós. Oh, anão burro, exclamou Lia. Eu já entendi isso, mas não sei mesmo, respondeu Zé Grilo, falando alto, vi o vulto e temi. Sabe que eu tenho medo dos espíritos maus, pois muitos deles gostam de se vestir de preto. Não sei se esse vulto era de carne e osso ou não. E não comece a me ofender, senão eu xingo você. Está bem, peço desculpas, disse Lia. Estou lembrando de um fato. Exclamou Zé Grilo, contente e já esquecendo a ofensa, a senhora recorda do dia em que recebeu a visita daqueles rapazes homossexuais. Você é intrometido mesmo, expressou-se Lia, isso aconteceu há algum tempo e você estava já desencarnado. Sei que faz tempo, falou Zé Grilo, e não sou intrometido. Só que não tenho nada para fazer, por isso sempre gostei de observar os acontecimentos da região, das chácaras. Deveria ter visto quem me matou. Aí sim teria feito algo de útil, disse Lia.
Sabe muito bem que não gosto de entrar nas casas, tenho medo de ficar preso, respondeu Zé Grilo. Que grupo era esse? O que veio fazer aqui? Perguntou Mary. Jorge Luiz é homossexual, foi difícil para nós aceitar esse fato. William, mais preconceituoso ainda, o detestava e se envergonhava dele. Mas meu filho é dócil, educado e bondoso. Como uma mocinha, interrompeu Zé Grilo. Não me interrompa, gritou Lia, continuando. Agora acho que não fui uma boa mãe para Jorge Luiz. Geraldino, quando encarnado, cuidava dele. Depois que fiquei viúva, era Isaura. Quando me casei com William, ele queria toda a minha atenção. Eu o amava e deixei comodamente para Isaura cuidar de Jorge Luiz. William tinha muito preconceito, brigava com ele, o ofendia, e eu nunca o defendi. Jorge Luiz vendeu uma propriedade que herdou do pai, saiu de casa e foi para Londres. Foi um alívio para mim, as brigas em casa cessaram. Dava-nos poucas notícias, nas cartas, queixava-se de solidão. William dizia que ele se acostumaria, que seria bom para ele morar longe de nós, que iria aprender muito etc. Foi depois de um tempo, que não me recordo quanto, que meu filho havia partido que recebemos a visita daqueles rapazes. Eram 6 moços. Vieram num carro e em 2 motocicletas, a maioria deles estava de jaqueta preta. Lia fez uma pausa e suspirou. Mary e Zé Grilo estavam atentos. Ela continuou. William ficou nervoso ao vê-los. Disseram que eram amigos de Jorge Luiz, que moravam na cidade vizinha, que sabiam que meu filho sofria longe deles e de nós e que deveríamos ser compreensivos e aceitá-lo como ele era, chamá-lo de volta e muitas outras coisas. William os tratou com muita indelicadeza e falta de educação. Eles nos xingaram e um deles, que estava todo vestido de preto e que viera numa das motos, virou-se para mim e disse: "A senhora ainda irá se arrepender." Meu marido os expulsou e eu chorei muito. Depois disso, nunca mais os vimos. Como ele disse, me arrependi agora que desencarnei, devia ter ajudado meu filho, tê-lo chamado de volta, o protegido. Quando Zé Grilo disse que viu o vulto de preto, também lembrei desse fato, porém ele não sabe se essa pessoa era um encarnado ou não. Estive pensando se não seria um deles que entrou na casa, se não seria o homem que falou que eu iria me arrepender se ao dizer isso ele não teria me ameaçado. Pode ser que o moço disse isso pensando em lhe dar uma lição ou falou achando que o tempo a faria compreender e sentir remorso pelo que fez com o coitado do Jorge Luiz. Você não foi boa mãe, falou Zé Grilo. Meu amigo de infortúnios, embora me chateie com o que você fala dessa vez tem razão. Exclamou Lia. Não falo por mal, é que não sei me expressar direito. Como a senhora sabe, eu também senti falta de uma boa mãe para me defender, disse Zé Grilo, suspirando tristemente. O que você acha, Mary? Indagou Lia, será que um desses moços quis se vingar e me matou? Ou tentou matar eu e William? Colocaram o veneno na sopa quando ela estava na sala de jantar. Deviam saber que os empregados fazem as refeições na cozinha. Lembro do olhar daquele rapaz, era de ódio e raiva. Não sei, respondeu Mary, talvez os rapazes tenham ficado ofendidos, com raiva na hora, e depois tenha passado. Não quero crer que isso seja motivo de vingança. Vi um vulto, não sei se era homem ou mulher, todo vestido de preto entrando pela porta de correr da sala. Ele não passou por ela, ele a abriu, falou Zé Grilo, talvez eles quisessem assassinar vocês dois e, na tentativa, quando envenenaram a sopa, morreu só a senhora. Depois, teve o acidente com o carro do Sr. William, pode ter sido um defeito, mas pode não ter sido. Não podemos também descartar a possibilidade de ter sido o próprio Jorge Luiz. Ele foi ofendido, maltratado e, se guardou rancor, pode ter querido se vingar. E pode estar querendo matar William, e não a Ed. Nunca meu filho iria me assassinar. Depois, está longe, falou Lia. A senhora tem certeza? Indagou Zé Grilo, que com um gesto de cabeça negativo de Lia continuou. Jorge Luiz pode muito bem estar com esses amigos e ter pedido para que eles os matassem ou até que contratassem alguém para fazê-lo.
Você é um anão maldoso. Meu filho não faria isso. Não está falando com muita convicção, exclamou ele. Mary preferiu mudar de assunto e pediu: não briguem, sejam amigos. É tão bom conversar sem discutir. Os dois suspiraram e aquietaram-se por alguns minutos. Ficaram de cabeça baixa, estavam infelizes. É muito triste ter sido assassinada. Queria saber quem foi e por quê. A senhora não tem certeza de que foi o Sr. William? Perguntou Zé Grilo. Não amole, seu grilo chato. Tenho e não tenho. Você me confundiu. Estou revoltada, exclamou Lia. E desconta em mim? Indagou. Também morri. Não fui assassinado. Lembra quando meu corpo físico morreu? Fiquei doente por vários dias. Fui levado para o hospital. Tive leptospirose, doença transmitida por animais. Sofri muito, morri e padeci mais ainda. Foi um castigo ter pegado essa doença. Chega, Zé Grilo, já escutei essa história muitas vezes. Falou Lia. Mas a Mary não, exclamou ele. Fale, Zé Grilo. Quero escutar você, falou Mary. Fui adotado. Ninguém sabe essa história direito. Interrompeu Lia. Para muitos daqui, Esmeralda, a mãe dele, teve-o solteira e disse a todos que o adotara. Não sei se isso é verdade, falou Zé Grilo. Sempre me disseram que fui adotado, largado na porta da casa de minha mãe Esmeralda. Ela me tratava bem, mas às vezes se embriagava e por qualquer motivo me surrava. Cresci revoltado por ser anão. É triste ter deficiência. Na escola, as crianças me batiam, zombavam de mim, e eu sofria muito. Aí descarregava meu ódio, minhas mágoas nos animais, tinha prazer em maltratá-los. Minha mãe Esmeralda faleceu, eu fiquei sozinho e acabei morrendo. A chácara em que morávamos fica ao lado desta, ficou para um primo meu, sobrinho da mamãe, que logo depois da minha morte a vendeu. Os donos vêm de vez em quando e limpam a casa. Não entro nela, não gosto de ficar trancado. Certa vez, fiquei 15 dias fechado porque eles foram embora e trancaram tudo. Fiquei lá sozinho. Foi horrível. Agora moro num buraco. Zé Grilo, interrompeu Lia, Mary é minha visita. Por favor, não a amole. Ela é uma senhora educada, que não está a fim de escutar histórias desagradáveis. Você foi cruel, matava os animais aos poucos, gostava de furar seus olhos. Chega, dona Lia, não fale de mim. A senhora foi traída e a mataram. Certamente tiveram motivos para isso. Lia levantou-se e ergueu a mão para lhe dar um tapa. Ele deu uma gargalhada e saiu correndo do paiol. Desculpe-me, Mary, meu vizinho é terrível. Só converso com ele por me sentir muito sozinha. Falou Lia. Minha amiga, me fale de você. Viu seu corpo morrer? Perguntou Mary. Não, respondeu Lia, o que lembro daquela noite é que jantei como sempre, tomei a minha sopa de cogumelos, e fui me deitar. Senti dores fortes, não consegui gritar, senti frio, fiquei dura, e ouvi William ir se deitar. Ele acendeu a luz, percebeu que eu não estava bem e chamou os empregados. Não vi mais nada. Quando acordei, estava num hospital que ficava dentro de outro. Estranhei tudo, não recebia visitas, ouvia sem compreender. Algo como minha filha chorando e falando que eu havia morrido. Acabaram me confirmando. Quis voltar para casa e eles devem ter me trazido. Fiquei aqui no paiol. Mary deduziu que Lia teve morte súbita por envenenamento, sendo levada para o hospital e lá desligada, isto é, seu espírito foi separado do corpo físico morto e ela continuou vivendo. Isso foi realizado pela equipe desencarnada de servidores do bem que auxilia os médicos e enfermeiros encarnados. Ela ficou realmente num hospital dentro de outro, ou seja, num posto de socorro no espaço espiritual. Não foi levada para a chácara, foi por impulso, pela sua forte vontade de querer ir. Volitou sem saber, sem entender o que ocorria. Isso acontece muito com desencarnados que não querem ficar em abrigos. Lia continuou a falar. Ouvi uma conversa e soube que tomei a sopa com cogumelos venenosos. Eu não me enganei.
Isso é impossível, pois eu mesma os havia colhido e não existia na minha plantação nenhum cogumelo venenoso. Deduzi que fui envenenada, assassinada. O que você acha desse primo do William? Perguntou Mary. Reginaldo deve ter a idade dele, estudaram juntos, ele nos visitava raramente. Não me é simpático. Por que será que William o chamou aqui? Será que ele não tem medo de que o primo descubra seu crime? Meu esposo deve ter certeza de que é mais esperto que o primo e deve ter planos. Mary, acho que ele está querendo se livrar de Eva e fazer tudo para incriminá-la. Só não entendo por que impediu que o vaso caísse na coitada da moça grávida. Pode ser que William e Eva tenham me matado e, agora que ele não a quer mais, ela o esteja chantageando, por isso ele chamou o Reginaldo, e o fará crer que foi Eva que me matou. Ela vai para a prisão e pronto. Estou cansada, vou descansar. Hoje o dia foi muito movimentado. Lia, você sabe para onde foi o Zé Grilo? Indagou Mary. Não se preocupe com ele, respondeu ela. Sempre brigamos, nos ofendemos, mas não guardamos mágoa. Ele deve ter ido para o seu buraco, é uma pequena gruta, fica na chácara onde ele morou quando estava encarnado, o lugar é feio, no meio das árvores. Ele fica lá, gosta do escuro, fala que na escuridão não enxerga nada. Ele diz, não sei se é verdade, que na gruta, ou buraco como ele chama, ficam os animais que ele matou. Não sei se isso é possível. Mas tenho visto tantas coisas que não duvido de mais nada. Veja o que aconteceu comigo. Meu corpo morreu e eu continuo viva. Lia passou as mãos nos pés e continuou. Meus pés estão doendo por andar descalça. Como gostaria de ter sapatos. Veja, Lia, o que achei ali no canto, um par de sapatos. Falou a socorrista. Mary, meu bem, disse Lia, sei que você não é esperta, que é só uma velha, digo, uma senhora que tem boa vontade para ajudar. Aqui tem coisas que só encarnados podem pegar. Mas estes sapatos eu peguei. Veja, são como nossas roupas. Mary plasmou um par de sapatos confortável. Desencarnados que sabem podem plasmar, ou seja, fazer objetos que só os espíritos podem ver ou usar. Lia os pegou e os experimentou. Mary fez com que eles servissem nela. Mary, que beleza! Como foi isso? Não precisa explicar. Aconteceu e pronto. Que bom! Tenho sapatos. Se eu não estivesse com tantos problemas, ficaria alegre. Nem vou tirá-los para dormir. Não quero perdê-los. Quero que esta noite passe depressa, estou curiosa para ver o que William fará amanhã. Aquele maldito. E também é maldita a escritora daqueles livros dos quais ele tirou ideias para me assassinar sem deixar pistas. Você leu esses livros? Perguntou Mary. Alguns. As histórias são fantásticas e sempre tem os investigadores que descobrem tudo. Talvez seja por isso que William chamou o primo. Se os investigadores descobrem tudo e se William é o assassino, ele não deveria trazê-lo para cá, disse Mary. Nas histórias dela, eles desvendam o mistério, só que o Reginaldo não desvendará esse. Certamente ele culpará Eva. Agora chega de conversa. Boa noite. Você não vai rezar? Perguntou Mary. Vou. Faz tempo que não oro. Fazia isso raramente quando estava encarnada. Estou com vontade de rezar. Você ora comigo? Fizeram a prece. Lia acomodou-se e dormiu. Mary levantou-se e foi à procura de Zé Grilo.